Um jovem de 27 anos, identificado como Leonardo da Silva, morreu nessa semana após ter 90% do corpo queimado. Ele tinha sofrido uma descarga elétrica enquanto realizava reparos no telhado de um mercadinho lá na cidade de Junqueiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ao vivo agora com a Mônica Hermílio para que ela possa nos trazer detalhes sobre essa situação. E o que eu quero saber é o seguinte, o Ministério Público aqui do Trabalho está, me parece que, acompanhando esse caso. Mônica Hermílio, MPT, me parece que a hora entrou no caso para saber se ele estava utilizando realmente os equipamentos de proteção individual, é isso mesmo? Bom dia. Exatamente, Wilson. Bom dia mais uma vez para você e para todo mundo. O Ministério Público do Trabalho já está investigando para saber, né, em que condições esse trabalhador, né, realizava esse reparo no telhado. Ele tinha 27 anos, de acordo com informações, estava tentando fazer reparos, né, no telhado desse mercadinho e teria tocado em algum fio. E por isso a descarga elétrica foi muito forte. Ele ainda foi socorrido, né, para uma unidade de saúde, para um hospital em Arapiraca, mas por ter 90% do corpo, né, queimado, não conseguiu resistir aos ferimentos e terminou falecendo. O Ministério Público, sim, já está investigando e a gente vai conversar agora com o procurador do Ministério Público do Trabalho, do Luiz Felipe dos Anjos, que já está aqui com a gente. Obrigado por nos receber. Quais são as medidas, né? O que é que o Ministério Público do Trabalho já está fazendo para tentar entender o que aconteceu? Quais são as medidas que serão tomadas a partir de agora? Bom dia a todos, os telespectadores. O Ministério Público do Trabalho, ele recebeu a denúncia, aliás, nós instauramos a denúncia de ofício para tentar investigar as causas do acidente e apurar as responsabilidades. Vamos investigar, nós temos a possibilidade de mandar um perito para investigar as causas, para que esse infortúnio não venha acontecer. Também a Polícia Civil, ela vai investigar também, vai abrir um inquérito policial, já que houve a morte, saber se houve um homicídio culposo, enfim, essas situações, além da análise do acidente pelo Ministério do Trabalho, e apurando as responsabilidades, as causas. O que nós vamos fazer é tentar evitar que um novo acidente ocorra, mas também reparar os danos que foram causados por esse evento que, infelizmente, terminou em óbito. Quais são as penalidades que esse mercado pode sofrer? Ele pode receber penalidades administrativas impostas pela Superintendência do Ministério do Trabalho por descumprimento de normas de segurança do trabalho. São várias possibilidades de multa, isso vai haver um enquadramento, porque isso depende de uma análise do acidente de trabalho. E também pode receber punições do Ministério Público do Trabalho, reparações na esfera do dano moral, o dano moral coletivo que atingiu a sociedade. Essas possibilidades, elas existem, mas isso depende da apuração. O que é que causou o acidente? O que ela descumpria? Quais as normas de segurança que foram negligenciadas? Esse trabalhador, ele possuía carteira de trabalho assinada, ele estava com os equipamentos de proteção, ele recebeu treinamento para aquele tipo de trabalho, o fio, ele estava protegido, estava desprotegido. Então, existe uma série de normas que a empresa deve cumprir para evitar que o acidente ocorra. E se ele ocorre, ou que não ocorra também, né, pode demandar e pode gerar autuações, né, punições administrativas, multas. Procurador, alguém já começou a ser ouvido? Vocês já começaram a colher depoimentos, né, para chegar às conclusões sobre esse inquérito? Ainda não. Então, assim, nós recebemos a denúncia, ela foi protocolada na data de antes de ontem, foi quarta-feira. Então, hoje nós estamos distribuindo para saber qual procurador vai receber essa denúncia e as medidas iniciais. Como eu disse, as investigações elas ocorrem, há uma análise do acidente pela Superintendência do Trabalho, também pode ser feita por nossa análise pericial, para ver as condições realmente, e evidentemente também a oitiva de testemunhas, se necessário for. Em casos como esse, cabe prisão, alguém ser penalizado judicialmente, né, ser preso por conta desse acidente? Sim, é possível, como eu disse, há uma investigação também da Polícia Civil, quem vai investigar o evento morte. Então, esse evento morte pode ser causado, pode ser enquadrado como um homicídio culposo, um homicídio doloso, vai depender das condições que lá estavam, né? Evidentemente que o empregador pode ter assumido o risco daquele evento danoso ou pode ter simplesmente negligenciado, não seguido as normas de segurança do trabalho, não fornecer um equipamento de proteção e isso causar o óbito. Então, essa responsabilidade, sim, ela pode existir. Como disse, vai depender da nossa investigação, da investigação da Polícia Civil, da investigação administrativa também do Ministério do Trabalho. Procurador, existe um prazo para que o Ministério Público do Trabalho possa concluir essa investigação e trazer, né, um parecer, um laudo definitivo sobre esse caso?
A nossa investigação preliminar, com o procedimento preparatório, são 90 dias, mas evidentemente que nós vamos tentar resolver o quanto antes. O acidente de trabalho teve como consequência o óbito, então o mais rápido possível para que evite que haja um novo acidente. Procurador, muito obrigado pelas informações. Eu conversei com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Luiz Felipe dos Anjos, e que o Ministério Público do Trabalho vai acompanhar, sim, todo esse caso, e a gente também vai acompanhar para trazer a resolução, né, desse evento que, infelizmente, tirou a vida do Leonardo da Silva, um jovem de 27 anos, que estava trabalhando no conserto, na reparação de um telhado em um supermercado, um mercadinho no município de Junqueiro. Voltamos ao estúdio, Wilson. Muito bem, Mônica, muito obrigado pela sua participação conosco. Agradeço também ao procurador pelas informações trazidas aqui. O MPT está no caso agora, como ele bem disse, vai agora trazer as investigações. A polícia entra no caso, que houve uma morte, né, para saber o que é que aconteceu, que houve negligência do proprietário que contratou a empresa realmente negligenciou com os EPIs, ou era um profissional autônomo, enfim. O pior dessa história toda, Mônica, é que no final uma vida se foi, um jovem de 27 anos que acabou fazendo um trabalho e não se preocupou, ou a responsabilidade do cuidado, né, de acontecer o pior, e infelizmente acabou eletrocutado, teve 90% do corpo queimado, lutou pela vida, enfim, mas infelizmente não resistiu e morreu. Obrigado, Mônica, você volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Esse aqui era o trabalhador de 27 anos que estava fazendo ali um reparo no telhado, enfim, deve ter tocado numa rede de corrente elétrica de alta tensão e acabou então tendo todo esse problema, infelizmente morrendo. Uma pena.